nesse dia tão especial para o nosso irmão Celito Cristóvão. A grandeza de um grã-mestre se mede pelo que perpetua. Grã-mestre, irmão Marcos Vinícius Bortolotto, grã-mestre adjunto, irmão Cássio Fernando Riuich, 14 de outubro de 2025, Porto Alegre e Arrasa. Cerimonial de encerramento da foto do grã-mestre de honra Celito Cristóvão. Na galeria de honra dos grã-mestres do Grande Oriente do Rio Grande do Sul. Senhoras, senhores, autoridades maçônicas, meus queridos irmãos. O Grande Oriente do Rio Grande do Sul presta justa homenagem ao grã-mestre de honra Celito Cristóvão, cuja sua trajetória à frente desta potência se destacou pela visão firme, pela liderança serene e pelo compromisso inabalável com os valores maçônicos. Durante seus 2 mandatos, o irmão Celito Cristóvão conduziu o Gorgues com competência, transparência, ética maçônica e dedicação exemplar. Sob sua liderança, nossa potência reconquistou sua solidez financeira, modernizou sua estrutura administrativa e fortaleceu sua representatividade institucional. Ampliou o diálogo e as relações fraternas com diferentes potências maçônicas do Brasil e do exterior, ao mesmo tempo em que aproximou e integrou mais ainda as lojas jurisdicionadas, promovendo a unidade, confiança. Entre tantas realizações, uma eleva-se com um marco de reconhecimento, que é o reconhecimento da grande loja unida da Inglaterra, que projetou o Gorgues no cenário internacional, consolidou o prestígio da maçonaria gaúcha perante o mundo. O grã-mestre de honra Celito Cristóvão foi sempre um exemplo de equilíbrio, humildade e diálogo, um líder conciliador e diligente, que soube ouvir, unir, preservando a tradição e promovendo o progresso. Seu legado é o reflexo de um espírito de dedicação ao ideal maçônico e ao bem comum. Hoje, ao procedermos ao descerramento da sua fotografia neste quadro de honra dos grã-mestres, este ato simboliza o reconhecimento de todos os irmãos do Grande Oriente do Rio Grande do Sul, aqueles que, com sabedoria e serenidade, ajudou a construir o caminho que hoje trilhamos. Convido, neste momento, o grã-mestre Marcos Vinícius Bortolotto e o grã-mestre adjunto Cássio Fernando Riuich para proceder o ato solene de descerramento da fotografia do grã-mestre de honra Celito Cristóvão, nesta galeria de honra de grã-mestre do Oriente do Rio Grande do Sul. Então, nesse momento, meus irmãos, nossas cunhadas, a nossa querida Salete, esposa do nosso irmão Celito, é com muita honra que eu e o irmão Cássio vamos fazer esse descerramento dessa fotografia, que representa para nós algo que transcende, né, as portas do Grande Oriente do Rio Grande do Sul, dos templos, da nossa porta do Grande Oriente do Rio Grande do Sul, mas é um momento de carinho muito especial a ti, irmão Celito, que nos conduziu, e enquanto nós estávamos contigo, tu nos oportunizou a trabalhar, né? Então, se tu fosse aquele grão-mestre que talvez trouxesse tudo para o teu colo, talvez a gente não conseguiria chegar onde nós chegamos. Então, nada mais justo de eu e o irmão Cássio fazermos esse descerramento para ti, para que tu possa olhar bem para tua foto e lembrar o quanto tu és e quanto tu sempre será especial para todos nós. Tá bom? Irmão Celito, toda a história e uma trajetória.
mas uma trajetória, uma história que tu criou para nós, ainda não tinha. Então é um momento de todos nós, de hoje, de ontem e de amanhã, agradecermos pelos rumos do Grande Oriente, pelos trilhos em que tu colocaste essa locomotiva e para o norte que tu nos deste para onde vamos. E é com muito respeito e admiração, um verdadeiro mestre que inspira, que nós vamos fazer o encerramento da sua placa. Muito obrigado. 1, 2, 3 e... Irmão Grã-Mestre de Honra Celito Cristóvão, esta homenagem é uma expressão sincera de reconhecimento e de gratidão de toda a família maçônica rio-grandense. Que esta fotografia permaneça como símbolo do seu trabalho, do seu exemplo, da marca indelével que deixou na história do Rhodes. Por fim, a grandeza de um grã-mestre se mede pelo bem que perpetua. Concedo a palavra ao grã-mestre de honra Celito Cristóvão. Irmão Marcos, Vinícius Bortolotto, os grã-mestre Cássio Eurish, grã-mestre Júnior. Cumprimento aqui também o irmão Bento Tim, grã-mestre de Mato Grosso do Sul, que veio com o nosso irmão administrador. Grande relação que a gente tem com essa potência. Todos os irmãos aqui hoje estão representando. Faço uma menção especial ao irmão Sodré, aqui que foi nosso secretário de segurança, nosso irmão também. Cumprimento as cunhadas, a Salete, minha esposa, Patrícia, aqui também a cunhada Pérez, e outros que por acaso eu esqueci de mencionar. E todos os irmãos que aqui estão presentes, que vieram neste momento. Para mim, realmente, é um motivo, vamos dizer, de alegria, vamos dizer, eu não sei, nem saberia dizer qual a palavra que eu poderia expressar. Mas uma coisa é certa, o objetivo que nós tínhamos naquele momento, eu nem, se vocês querem saber, eu não tinha nem ideia do que a gente poderia. Foi de repente, eu fui convidado a ser candidato. Haviam 4 chapas, eu achava que não íamos chegar talvez a terceiro lugar, porque teríamos que ganhar em maioria absoluta, né? E nós conseguimos ganhar em primeiro turno com 57%, sendo completamente desconhecido. Havia uma intenção, certamente, de que houvesse uma mudança. Agora, será que essa mudança seria o Celito Cristóvão e aqueles que vieram com ele? Eu não sei. Só sei que a gente sentou naquela cadeira ali e começou a trabalhar realmente. E com dificuldades, mas com facilidades também. Porque os irmãos nos receberam de braços abertos. Todos os irmãos, de todas as lojas, de todos os rincões, e mais, do Brasil inteiro. Não é mesmo? A Comab esteve aberta a nós, a CNI, estivemos lá também, sempre juntos, sempre trabalhando juntos, sempre discutindo as coisas da maçonaria brasileirão. O exemplo está, aqui está no Rio Grande do Sul. A maçonaria do Rio Grande do Sul não é só o Grande Oriente do Rio Grande do Sul, é a Grande Loja e o Grande Oriente do Brasil. São pujantes as 3 potências. E não mitigam entre si, não buscam, entendeu? Retirar irmãos de uma ou de outra. Pelo contrário, estão unidos. É prova isso, né, irmão Bortolotto? Está lá sempre o irmão grão-mestre do Grande Oriente do Brasil e o grão-mestre da Grande Loja do Rio Grande do Sul. Então, isso é uma coisa muito própria do Rio Grande do Sul, para quem não é daqui do Rio Grande do Sul. A história do Rio Grande do Sul, ela é feita exatamente da busca de conciliação, de juntos chegarmos a um determinado momento. Aí a nossa
Revolução Farroupilha, que foi depois, entendeu, selada por dois maçons, um pelo lado do Império, um pelo lado dos revolucionários. Então isso significa que o Rio Grande do Sul, ele tem dentro de si o cerne da nacionalidade. E o que nós fizemos? Foi muito fácil. Foi muito fácil fazer, porque quando você tem colaboradores, como é o caso do próprio Marcos e do próprio Cássio, que estiveram conosco, o Marcos como nosso adjunto e o Cássio como nosso Relações Exteriores, afora de todos os outros, que eu não cito o nome porque poderia deixar alguém de fora, certamente com isso nós conseguimos fazer alguma coisa. O caminho está feito? Não, o caminho não está feito. O caminho segue, e segue na mão desses dois rapazes aqui. Certamente eu sou o mais jovem, velho de todos os grão-mestres. E eles são os mais jovens, mais novos, bonito, né? É o mais novos grão-mestres. Verdade? Veja, o Marcos aqui, eu nem, para vocês terem uma ideia, não vou me alongar, mas eu não conhecia o Marcos. Não conhecia o Marcos. Conheci ele na Assembleia Legislativa Maçônica, e aí, numa oportunidade lá... 2017, mas 2 ou 3 vezes conversamos. Quando foi fazer a eleição de 2018, que me indicaram para ser, eu disse, olha, eu só concordo com uma condição. Eu quero aquele ali, como eu, grão-mestre e ele disse, top. Primeiro vice-presidente. Como vice-presidente. Primeiro vice-presidente. E assim montamos aquela mesa e depois continuamos. Claro, no primeiro mandato de grão-mestre, ele era o presidente da Assembleia e nós fomos para o grão-mestrado. Depois, eu disse, olha, agora é a tua hora. Num primeiro momento, vocês não acreditam que ele disse não para mim. Tá? Disse não. Mas eu sabia que o sim viria. E lá, uma semana e pouco depois, ele está de pé aqui a proposta. Tá, então estamos juntos. Foi ou não foi? Foi assim. Então estamos juntos sempre. Eu estou hoje na retaguarda, estou na minha loja, ali, né, trabalhando com os irmãos, conhecimento e harmonia, e estou à disposição de todos, inclusive para ajudar naquilo que for necessário. Muito obrigado por essa homenagem, eu me sinto muito honrado e feliz de estar entre vocês. Obrigado, Marcos, obrigado, Cássio. Concedo a palavra ao grão-mestre Marcos Vinícius Bortolão e ao grão-mestre adjunto Cássio Fernando Rio de Janeiro. Celito, meus irmãos, agradeço a presença de todos, mas vamos direcionar ao nosso soberano grão-mestre João Raimon Celito. Foi um privilégio ter tido a oportunidade de ter sido chamado a fazer esse trabalho contigo, Celito. Eu fui lisonjeado de ter podido colaborar contigo durante as 2 gestões que estivemos trabalhando juntos. Tu serviços de inspiração, tu passastes de um irmão a um amigo e muitas vezes até a um pai. Todos os conselhos, toda a tua parcimônia, toda a forma de interagir, toda a forma que tu trazia para comigo, para quando a gente compartilhava das nossas decisões, dos tratados, de algum debate, de alguma discussão, ou até mesmo de algum pequeno embrólio, tu sempre estivesses ali com toda a tua serenidade e com toda a tua maestria que te é peculiar. Celito, eu só tenho que te agradecer e tenho que dizer que para mim é uma honra muito grande que o grande arquiteto do universo me promoveu e que teu caminho tenha cruzado com o meu. E não falo isso porque carrego este colar hoje com o João Marcos. Falo isso com o sentimento de alguém que tem no fundo do coração guardado um espaço especial para ti, porque tu fostes de verdade um grande irmão e amigo. E esta singela homenagem nada mais é do que a representação de um trabalho espetacular que tu fizestes, o qual todos nós já sabemos o resultado e que nós temos certeza. Vamos fazer o nosso melhor e mais para dar continuidade àquilo que tu nos oportunizastes também a construir junto contigo. Obrigado por nos deixar trilhar essa trajetória e espero que a gente ainda possa estar junto em mais algum tipo de jornada para pegarmos também. Muito obrigado. Sempre o cabelo dele, né? Sempre chama. Bom, meus irmãos, até para a gente
não ser repetitivo, acho que todo mundo sabe da minha lealdade contigo e fidelidade e amizade, que vem desde 2017, como tu mesmo colocaste, irmão Celito. E esse momento, quando a gente estava, foi no domingo, né? Foi na tua casa que a gente estava discutindo uma situação bem específica do Grande Oriente, eu como presidente da Palme e o Celito como grão-mestre. E eu me lembro do teu cafezinho, Salete. A Salete preparou um cafezinho maravilhoso com diferentes tipos de biscoito, né? Eu até imaginava que aquilo não era um café, era não, pior, era um café colonial que ela colocou na sala dela, né? E era um dia meio chuvoso e a gente estava discutindo e do nada, irmão Cássio, o irmão Celito se levantou assim: Bortolotto, eu tenho uma proposta para te fazer, né? Direto. Tia, mas a gente está conversando aqui sobre um assunto, né? Não importa, assim, nada, né? Disse, não, eu acho que agora, se é para eu seguir nessa caminhada do grão-mestrado, tu tem que estar comigo do segundo momento. Aí foi um não, de primeira, né? Isso aconteceu muito seriamente, eu expliquei o porquê do não. E aí depois a gente... Mas foi um balde de água gelada jogado em cima do Celito. O Celito começou a se emocionar, te lembra disso, Salete? Ele caiu lágrimas, assim, porque ele veio com tanta emoção, né, nesse convite, e quando ele fez o convite, então a gente jogou um balde de água fria, né? Ele murchou naquele momento, assim, né? Eu até acreditei que a nossa amizade ali tinha acabado. Né? Mas, pelo contrário, ela se solidificou durante todo esse período que a gente esteve juntos aqui no Executivo. Nós sabíamos que tinham forças que não acreditavam que diferenças de idade poderiam conduzir o Grande Oriente do Rio Grande do Sul, porque a gente tem um problema muito desafiador dentro da maçonaria, né, meus irmãos? A gente, quando fala de maçonaria, né, irmão Bento, a gente fala que é um choque de gerações, né? E a gente não pode acreditar que a maçonaria é um choque de gerações, ela é encontro de gerações, né? É a única sociedade, é a única instituição que a gente tem a oportunidade de ter lá um aprendiz de 21 anos e como a gente tem hoje 40 irmãos acima de 90 anos, né, dentro do Grande Oriente do Rio Grande do Sul, desses 10.100 irmãos. Então a gente precisa encarar essa grande máquina, esse grande locomotiva, como bem falou o nosso irmão Cássio, como algo que nós precisamos unir, né, essas expertises, essas inteligências, essas vontades, essas expectativas. E se a gente souber tratar isso de forma adequada, nós somos imbatíveis. Só somos imbatíveis. E hoje de manhã, né, irmão César, a gente comentou sobre isso. O nosso grande desafio hoje na maçonaria, irmão Oli, né, é nós não sucumbirmos, né, mas nós nos tornarmos irrelevantes. Né? Eu acho que isso é importante a gente refletir. E durante todo esse período dos 6 anos do irmão Celito, junto com muitos irmãos que aqui hoje estão, né, a nossa procuradoria, os nossos ministros, a gente sempre tentou trabalhar, conduzido, né, vamos lá, a gente era, dentro dessa locomotiva, os responsáveis de colocar o carvão dentro dentro da caldeira, e o Celito simplesmente dirigindo essa grande locomotiva, Grande Oriente do Rio Grande do Sul, né? Isso demonstrou para a gente o quanto que a gente precisava realmente passar por caminhos tortuosos, mas nós tínhamos objetivos e propósitos. E eu acho que isso nós ganhamos muito, né? A gente teve um crescimento muito grande, porque o nosso objetivo foi não simplesmente um cargo ou um avental, mas sim o bem-estar e o bem comum dos irmãos. E isso, ela foi sendo alimentada e trazida pelo irmão Celito. Né, e foi alimentando, né? O irmão Celito dava para cada ministro lá, né, um alimento específico, nesse grande buffet que é o Grande Oriente do Rio Grande do Sul, né? Então ele entendia que o irmão gosta de massa, então ele ia lá, dava uma massa para ele, aí daqui a pouco um gostava de sushi, que é o caso do Daniel, né, dava um sushi, mas o Cássio até comeu sushi, mas ele até pode me dar sushi, mas eu não volto mais a comer sushi, então me dá churrasco, que eu quero churrasco, né? Então esse grande buffet, Grande Oriente do Rio Grande do Sul, ele soube alimentar cada um para sinergia, para direcionar esses esforços, esse trabalho por um objetivo. E é isso, né, que a gente hoje se propõe, nessa manutenção, né, não um continuismo, né, porque o continuismo é de pessoas, né, mas a continuidade de um trabalho.
porque é a única maneira que a gente tem de crescer, né, e evoluir. Então, perceba, irmão Felipe, olha na tua volta, olha quantas autoridades maçônicas aqui estão, presidente do Tribunal de Justiça Maçônico, Ministério Público Maçônico, presidente do Tribunal Eleitoral Maçônico, todos os ministros, né, juízes, insígnios juízes, a poderosa Assembleia Legislativa aqui maçônica está representada, né, grão-mestre, né, irmão Bento, irmão Anselmo, Relações Exteriores, irmãos da Brigada de outras potências, co-irmãs como a Grande Loja, a Grande Oriente do Brasil, as nossas cunhadas, né, da Fundação São João, do nosso irmão Maxwell, obrigado, né. Então, percebam o nosso piquete de fraternidade através do nosso irmão Charles, nosso patrão, que eu vi que está ali atrás. Então, percebam, né, a gente aqui, tudo está hoje contigo para transmitir um pouco desse carinho, retribuir, né, um pouco desse carinho que tu sempre, né, de uma forma tão natural e rotineira, nos passava. Então, parabéns, que esse momento fique realmente gravado no teu coração e na tua mente como um momento de confraternização, de união e de fraternidade, que foi sempre algo que tu cultivou e se preocupou com todos os irmãos do Grande Oriente do Rio Grande do Sul. Encerrando esse momento de justa homenagem, agradecemos a presença de todos e convidamos os presentes a participar da sessão pública comemorativa dos 132 anos do Grande Oriente do Rio Grande do Sul, que ocorrerá logo mais no térreo do Palácio Maçônico. Obrigado a todos, sejam todos bem-vindos e esperamos que estejam todos conosco nesse dia tão especial para todos nós, o Grande Oriente do Rio Grande do Sul. Obrigado, senhor.